3 hábitos de uma pessoa com o Espírito Santo. Esses são os 3 dos muitos hábitos de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. O termo santo vem de uma palavra hebraica que significa separado. Fomos consagrados por Deus para o seu serviço. Há uma separação valiosa que não podemos tomar como certa na igreja. Nós, que somos cheios do Espírito Santo, temos pelo menos 3 hábitos que podemos usar para cultivar uma vida melhor. Quando desenvolvermos esses hábitos, o fruto de nossa vida será evidente. Reserve 1 minuto apenas para acalmar sua mente. Ok, agora vamos dar uma olhada internamente e convidar o Espírito Santo a presidir nossos corações, para que possamos ser fortalecidos por suas palavras. Agora, eu quero que você diga essa proclamação. As palavras aparecerão na tela. Senhor, sou o seu sacerdote real, sou o seu vaso escolhido, sou seu santo cidadão. Pegue os membros do meu corpo, abençoe meus ouvidos, para que eu possa ouvir, e abençoe minha mente, para ser transformada pelo seu Espírito. Amém. Agora, vamos aprender juntos. O primeiro hábito de alguém que está cheio do Espírito, eles são guiados pelo Espírito. Como cristão, um dos melhores títulos para descrever nosso relacionamento com Deus é Filhos de Deus. Essa é uma honra de Deus que fala muito sobre quanto Ele nos ama. Também descreve como devemos viver. O versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Significa que a vida de um filho de Deus deve ser guiada pelo Espírito diariamente. A santidade só pode resultar dessa obediência diária à direção do Espírito Santo. A natureza de Deus e do Espírito Santo é a santidade conforme o Espírito conduz. Você será conduzido a uma vida de santidade. Jesus Cristo é santo e andou na terra como um homem santo. Não é surpresa que, mesmo em seu estado mais humano, ele ainda estivesse sob a liderança do Espírito Santo. Ser tentado é uma coisa humana, diz Tiago. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, quando Jesus estava sendo tentado em Mateus 4, ele estava mais vulnerável como um mero ser humano. Mas não é uma bênção saber que, mesmo nesse ponto, era o Espírito quem o guiava? Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ser guiado pelo Espírito às vezes pode nos colocar em circunstâncias problemáticas, mas a incrível verdade da certeza é que o mesmo que nos deixou entrar nos guiará e nos levará para fora. Devemos ser guiados pelo Espírito. Uma vida santa é uma vida bela, porque floresce e produz o fruto do Espírito. Colossenses, capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a felicidade. A mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Imagine a beleza de uma vida guiada pelo Espírito e que manifesta essas características. Já vi santos que estiveram no hospital e sofreram dores excruciantes nos momentos mais difíceis de suas vidas, fisicamente, mas ainda estavam alegres. Por quê? Porque eles foram cheios do Espírito. Devemos viver nossa santidade, demonstrando o fruto do Espírito para com os outros. Como seus filhos, devemos espelhar o amor de nosso Pai para com aqueles com quem entramos em contato. Algumas pessoas estão esperando ansiosamente por um amor divino de uma pessoa santa. Devemos ser essas pessoas. A santidade não é alcançada seguindo a lei. Vem e floresce quando seguimos o Espírito Santo. Galatas, capítulo 5, versículo 18. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ser religioso e ritualístico não traz santidade, traz escravidão e falsa retidão. Jesus muitas vezes repreendeu os fariseus e os saduceus por esses tipos de justiça de acordo com a lei. O que Jesus quer de nós é que nos entregamos à direção do Espírito Santo, fazendo ecoar diariamente os sentimentos do cântico. Aonde ele me levar, seguirei. Irei com ele, até o fim. O segundo hábito. Pessoas santas são obedientes ao separar-se do espírito do mundo. Como afirmei na introdução, a palavra hebraica para santo dá a ideia de algo sendo separado. O que você precisa saber é que para ser santo, devemos guardar vários fatos em mente, como sua possessão.
Quando falamos de tal pessoas, lugares ou coisas como sagradas, devemos manter vários fatos em mente. Primeiro, tal santidade é derivada e dependente de um relacionamento contínuo com Deus. Por exemplo, Deus reivindicou Israel como sua possessão pessoal pelo direito de redenção da escravidão do Egito. Isso é Êxodo, capítulo 19, versículo 5, sendo reivindicado pelo Deus Santo, feito os israelitas separados de outras pessoas e santos. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, porque tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu. Esse aspecto da santidade é às vezes chamado de santidade posicional. Eles eram santos porque eram possuídos pelo Deus Santo e, portanto, separado do comum e ordinário. No caso de Moisés, o terreno ao redor da sarça ardente estava agora separado para Deus como sua propriedade pessoal e não deveria mais ser tratado como terreno comum ou ordinário. Lugares e coisas têm santidade posicional, mas Deus não permitirá que seu povo seja apenas ociosamente sagrado. Ele exige que eles sejam pessoas e eticamente santos. Eles devem se purificar de todas as associações e comportamentos pecaminosos e viver em obediência aos seus mandamentos. Essa é a verdade que Paulo está ensinando quando diz aos crentes de Corinto: o que? Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Portanto, glorifiquem a Deus em seu corpo e em seu espírito, que são de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 a 20. No momento do novo nascimento, você é santificado. Você entra em um relacionamento pessoal com Deus e ele se torna sua propriedade. Você deve glorificá-lo em tudo o que fizer, seguindo suas instruções. Santidade é caracterizar a vida do crente a cada momento de cada dia. Pelas misericórdias de Deus, você é um povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade especial de Deus para que você possa declarar os louvores daquele que o chamou nas trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fomos chamados para fora das trevas. A escuridão aqui representa o espírito do mundo. Vivemos em um mundo atormentado por todos os tipos de valores distorcidos. O Deus vivo e verdadeiro não é celebrado nas arenas do mundo. O eu é gratificado, adorado e amado em nosso mundo hoje. A ganância e o amor ao dinheiro permeiam. A santidade exige que voltemos as costas à escuridão que há nesse mundo. Esse mundo não está preocupado com tesouros no céu. Eles estão muito focados no tesouro da terra. Você e eu não podemos viver assim. Não podemos colocar nossos corações nesse tipo de tesouro que pode ser estragado. Eles têm um prazo de validade. Pertencemos a uma cultura absolutamente separada desse tipo de pensamento. Nossos corações devem estar voltados para a eternidade, e é virtualmente impossível estar sob o jugo do mundo e buscar a eternidade ao mesmo tempo, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Não se conforme com o padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Com mentes renovadas, diariamente nos livramos das armadilhas do mundo. Nossos padrões de pensamento tornam-se menos parecidos com o mundo. Começamos a nos concentrar em coisas verdadeiras, honradas, justas, puras, amáveis, ordenáveis, excelentes e louváveis. O que você precisa saber é que para ser santo, é preciso estar separado de tudo o que Deus diz ser impuro ou moralmente poluído. Quando lemos Abacuque, capítulo 1, versículo 12 a 13, vemos que Deus é puro demais para contemplar o mal e incapaz de tolerar o mal. Entendemos que Deus nunca abre mão de sua santidade, mesmo no exercício de seu amor, misericórdia e bondade. É por isso que Pedro diz aos cristãos que o mandamento de Deus para serem santos exige que sejam obedientes e parem de viver como viviam antes de serem salvos. Isso é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Embora Deus seja amoroso, misericordioso e bondoso, a santidade requer a separação de tudo o que é impuro ou que contamina moralmente. Não há exceções. É preciso ser moralmente impuro em todas as áreas da vida. Há uma promessa para a separação do mundo.
Portanto, saia do meio deles e separem-se deles, diz o Senhor, e não toque em nada impuro. Então vos receberei e serei um pai para vós, e vós serei filhos e filhas para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios, capítulo 18 e 19. Deus nos chamou para si e nos liberta do estilo de vida destruidor de almas que existe no mundo. Não podemos ser santos e viver nas trevas do mundo ao mesmo tempo. Não podemos desfrutar das bênçãos de sua maravilhosa luz e viver em união com o mundo. O terceiro hábito é que as pessoas santas procuram servir. A santidade também é uma manifestação muito prática de nossa fé em Deus. Deus nos chamou para fora do mundo para que possamos ser suas testemunhas. Pessoas santas levam as pessoas à santidade, servindo a igreja em seus papéis apropriados como membros do corpo. Deus nos chamou para ser uma nação santa, não para que possamos sentar e desfrutar das bênçãos de nosso Pai. Temos a responsabilidade de fazer a obra de Deus. Se nós, como sua nação santa, não executarmos nosso mandato sagrado, quem o fará? Quando Pedro foi restaurado, foi-lhe dito: alimente minhas ovelhas. Deus deu a cada um de nós um mandato para executar por meio da grande comissão. Ele também nos assegurou de sua presença. Eu nunca vou te deixar nem te abandonar. Em nossa execução do mandato de Deus, temos sua orientação, temos seu poder para fazer o que ele nos encarregou de fazer. Não há como ser uma nação santa e não buscar outros para se juntar a essa nação. Mateus, capítulo 24, versículo 14. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Santidade não é apenas um estado interior. Devemos estar dispostos a fazer as coisas práticas que a santidade exige. Vamos ao altar de Deus com serviço santo sendo guiado pelo Espírito. Ele nos tirou da escuridão e nos colocou na nossa luz. Devemos ser campeões dessa luz. Esses são os 3 dos muitos hábitos de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os conduz. Eles estão em um contínuo processo de separação do mundo, e eles procuram servir ao Senhor como membros do corpo. Agora, diga a proclamação comigo. As palavras aparecerão na tela. Senhor, eu me rendo ao Teu Espírito Santo. Guia-me e proteja-me. Eu me concentro nas coisas eternas e não nas coisas temporais, e eu me ofereço para servi-lo como membro do seu corpo. Que Deus te abençoe. Amém.